E aí pessoal, beleza? Gesiel mais uma vez aqui, então hoje falando sobre o sétimo ponto do estudo Abandonando Pecados, que é a confissão, né? Conceito de confissão, a gente vai ver como é que isso se aplica na nossa vida, por que a gente deve fazer isso aí. Então vocês vão ler a conclusão do estudo anterior, né, na introdução, vão explicar a respeito do conceito da confissão, e aí já vão entrar para a pergunta, né? Já confessou pecados alguma vez? Aqui certamente vai ter confusões a respeito daquilo que a Igreja Católica faz. Ah, mas não é só a pessoa e o padre que faz aquilo ali, né? Não, não, isso é uma orientação bíblica, né? E a gente vai ver ali então como é que é o caminho dessa do pecado. A gente vai ver que a gente já viu isso aí lá em gestão do pensamento, tá? Então o caminho seria eu e meu pensamento, e a minha vontade, os três primeiros passos, né? O que acontece ali? Então eu tenho as minhas preferências e gero os meus pensamentos a partir das minhas preferências pessoais. E aí eu tenho a vontade de praticar alguma coisa, né? E essa vontade impulsiona o fato de impulsiona para ser realizado, para ser concretizado esse pensamento. Então, se essa vontade for irrefreável, a gente pode nomear ela como uma cobiça, né? Se vai culminar no pecado. A partir disso a gente é tentado, isso está dentro da cobiça também, e aí a gente é levado a cometer essa ação. Por quê? Porque o pensamento ele quer ser concretizado, ele quer ser materializado. Se essa ação for prescrita como pecado, a gente acabou de pecar, e aí o resultado do pecado é a morte, né? Então, assim, vocês estão vendo aqui que não apareceu o diabo em lugar nenhum desse estudo, né? A gente mesmo se afunda. Eu botei que nós somos os criadores da nossa própria miséria, é verdade. E é muito mais fácil a gente fazer o quê? Culpar outros elementos, né? Em relação ao nosso pecado. Coloquei aqui, é mais fácil apontar a mulher ou a serpente do que confessar o erro, né? Remetendo lá à questão do Gênesis. E a gente vai ver então o que diz Deus a respeito disso aí. E mais uma passagem de Tiago aqui no nosso estudo. Tiagão está em alta no nosso estudo aqui, que diz, portanto, né, uma orientação doutrinária, né, do Tiago. Confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Então, para a gente ser curado, o que ele está falando? A condição é confessar o pecado e orar uns pelos outros. Por quê? E aí, pulamos para João 1:9, tá? Porque se a gente confessar os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então, de novo, para a gente ser curado, para a gente ser purificado, a gente precisa confessar esses pecados. Como é que vai acontecer isso aí na prática? Então, eu preciso achar uma pessoa que ela é confidente, preciso encontrar o meu confidente, uma pessoa na qual eu tenho confiança, né? Que eu vou confiar e entregar esses meus segredos, esses meus pecados para essa pessoa. Eu vou me confessar com ela. E aí, depois disso, eu vou orar com ela, ela vai orar por mim, para a gente ser perdoado. Eu preciso passar por essa humilhação de expor o meu pecado, expor a minha imoralidade, a minha impureza, expor o meu erro, né? E ser envergonhado por isso também. Depois a gente vai ver lá na frente um trecho de um livro que fala sobre isso aí. Para que Deus possa perdoar o meu pecado. Você pode escolher um líder, pode escolher o seu pastor, pode escolher um amigo que você tenha confiança, e vocês vão fazer isso mutuamente. No momento que ele pecar também, ele vai vir para você e vai confessar esse pecado. Você vai orar por ele. Então essa é a prática de confissão que a Bíblia orienta, tá bom? Então, olha só, um exemplo prático de confissão e a sua consequência é o pecado de Davi. Então o que fala ali? Então Davi disse para o Natã, Natã o profeta, tá? Pequei contra o Senhor, e o Natã respondeu, o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá, simples assim, tá? Evitou a morte dele porque ele confessou o pecado. Qual que era o pecado de Davi? Ele pegou a mulher do outro cara, né, que era casado, engravidou ela, e aí para esconder o erro dele, ele mandou esse cara, que era marido dessa mulher, para a ponta da batalha, né, para esse cara morrer. Então vocês veem assim, é um pecado muito mais complexo do que, por exemplo, baixar um livro num site pirata, né? E eu acho, acho que eu acabei de confessar algum pecado aqui, né? Não sei, mas é uma coisa muito mais complexa e Deus perdoa, porque a gente está confessando, a gente está passando por por essa vergonha, digamos assim. Abaixo disso aí, então, a gente vai ver
que existe outro caminho, que a gente vai encontrar a vida a partir do momento que a gente confessa esse pecado. E é interessante, eu vou frisar um outro aspecto aqui, que assim, fala da nossa negligência, tá? O que acontece? A partir do momento que a gente sabe que uma determinada coisa é pecado e a gente cometeu aquilo e não confessa, esse pecado ele não foi perdoado. Jesus morreu pelos nossos pecados do tempo da ignorância. A partir do momento que a gente sabe que determinada coisa é pecado, né, e negligencia isso aí e acaba cometendo essa ação, esse pecado ele não vai embora. Ele só vai embora se a gente confessar. Se a gente não confessar, a gente segue levando essa vida de pecado, tá? Então a confissão é algo extremamente importante que você deve praticar como disciplina espiritual. Ah, a gente achou, né? Por que a gente está falando isso aí então? A confissão faz parte de uma disciplina espiritual. Tu quer nutrir o teu espírito para tu não errar mais naqueles pecados que te perseguem, né? E para que não gere mais cobiça e que você entre no caminho da santificação, você precisa confessar os seus pecados. Começa a gerar isso que, né, uma vergonha, né, um constrangimento enorme, saber que você pecou de novo em determinada coisa e você vai ter que confessar de novo aquela questão ali. Né, te ajuda a prevenir futuros pecados. Você já vai pensar assim, poxa, eu não vou fazer isso aí de novo, senão vou ser obrigado a confessar. Esse pecado não vai embora, né, se você não confessar. Bom, eu quero que você tenha ali um trecho, né, do livro do Dietrich Bonhoeffer. Talvez algum de vocês saiba falar melhor esse nome, eu não sei. E ele vai falar sobre o sentimento de confessar pecado. Eu quero que você leia sobre isso aí. Não precisa falar isso aí, né, no teu estudo, mas eu quero que você leia, entenda e comente sobre ele, né, sobre o que ele fala ali, da comparação, né, da vergonha da confissão do pecado com a vergonha da morte de cruz, tá? Então, assim, adiante, 4 passos, né, para você começar a se livrar desses pecados habituais. A gente está falando de novo, né, sobre gestão do pensamento. E o primeiro passo vem ali em autoconhecimento, depois socorro, depois confidência e confissão. Você vai ver ali que é bem simples, né, os conceitos, e vai entender direitinho. Né, ao praticar esses 4 passos, então a gente está buscando a santidade de novo e encontrando perdão. Tá? Tem a conclusão e a gente encerra mais esse estudo aqui sobre a confissão. Mais uma vez, né, me coloco à tua disposição para você falar comigo e esclarecer qualquer dúvida, tá bom? Grande abraço aí, valeu por ter ficado comigo até esses 7 minutos aí. Grande abraço, Deus te abençoe.